E hoje é dia de falar de Cadillac aqui na garagem, a bordo de um DeVille DTS. Cara, vocês vão conhecer esse carro, ver todos os detalhes e entender um pouquinho por que essa marca, essa divisão de luxo da General Motors é tão famosa pelo seu refinamento. Saudações, pessoal! Olha só que maravilha hoje a nossa pauta dessa manhã. Mais de 5 metros de comprimento, luxo, elegância, requinte, essas coisas todas que nos lembram ou nos vêm à mente quando a gente fala de Cadillac. Cadillac, como a gente sabe, é uma divisão da General Motors, uma divisão de luxo. E por ser uma divisão de luxo, todos os carros que saem, que são fabricados pela Cadillac, sempre tem aquele quê de refinamento. Foi uma palavra que eu usei aqui no nosso Instagram também. Refinamento é uma palavra-chave, sutileza. E quando eu olho um Cadillac dessa época, eu lembro muito de Nova York, enfim, aqueles filmes que a gente assiste. Essa é uma questão muito interessante. Algumas marcas conseguem ligar a sua imagem, Toyota qualidade, Mercedes luxo também, Ferrari com riqueza, Porsche com esportividade, enfim, cada marca consegue, aliás, nem todas, mas quando a marca consegue ligar o nome dela a uma qualidade, a um adjetivo muito positivo como esse, é algo fascinante. E a Cadillac exatamente conseguiu fazer isso, tanto que a gente vê que historicamente, dentro da ideia de carro americano, quando a gente fala de Cadillac, quando a gente fala do Lincoln, né, um dos seus grandes rivais, aliás, vamos falar de Lincoln, tem uma matéria que eu estou para gravar há algum tempo com um Lincoln contemporâneo dessa geração, mas a gente fala de muita coisa interessante e uma história que tem décadas também. Aliás, vale ressaltar que, na verdade, nos Estados Unidos você tem essa questão, no mundo todo, muitas vezes o cara bem sucedido compra um sedã alemão, nos Estados Unidos também tem essa ideia, porém lá, muitas vezes o cara que é o americano típico, bem sucedido, ele compra um Cadillac, ele compra um Lincoln, né? Justamente para ajudar a economia local. Uma vez eu assisti um filme e o cara falava justamente isso. Era uma comédia e tal, e o cara, se for roubar um carro, rouba um carro americano, que assim você ajuda a indústria do nosso país. É bem por aí. E a Cadillac, logicamente, ela, desde o início, então, como divisão da General Motors, ela conseguiu criar essa imagem, produtos de alta qualidade, produtos muito bem feitos, bem construídos, seja em termos de macieza ao rodar, seja em termos de estilo, seja em termos de acabamento. E essa característica foi mantida e é mantida até hoje. O DTS de DeVille Touring Sedan é um carro bem interessante porque ele chegou ao mercado em 2005 e ficou até 2011, falando, digamos, dessa geração. E uma característica bacana é que ele foi o último Cadillac feito em Detroit, ou seja, ele é um Cadillac. Logicamente, a geração seguinte, que também é bacana, foi feita em Ottawa, né, no Canadá. Não desmerece nada o carro, logicamente, mas essa aqui tem aquele gostinho, fala, pô, o carro foi feito lá, feito em Detroit, aquela coisa de indústria pesada e tudo mais. Uma outra característica bem legal é que ele usa a plataforma G. A plataforma G é uma daquelas plataformas que foi usada por algumas marcas do grupo, Buick, por exemplo, usou, e também trazia uma solidez grande no sentido de construção. Eu falei dos mais de 5 metros e realmente é engraçado como a gente tem noção de que nos Estados Unidos os carros são muito grandes, porque as vagas são grandes, as ruas são muito largas. Esse carro é um exemplo, ele é um carro grande lá. Porém, tinha uma versão desse Cadillac DTS que era uma versão L, é uma versão um pouco mais longa. Não chegava a ser uma limusine, como aquelas limusines que a gente vê em filme e que o pessoal usa lá, inclusive, né? Não é coisa de filme só, mas é uma versão um pouco mais longa, ou seja, ainda mais confortável, impressionante. E outra coisa bacana também do DTS é que ele foi um Cadillac escolhido na época para ser o carro da presidência. Como a gente sabe, eu ia fazer um vídeo desse na pandemia, uma das pautas da pandemia, eu acabei não fazendo. O carro da presidência dos Estados Unidos, todas as camadas que eles têm, bolsa de sangue, enfim, tem uma série de coisas. Deve ter até uma filial do McDonald's dentro lá para produzir as coisas. Mas de qualquer forma, ou seja, tinha que ser um Cadillac, né, um carro do presidente americano, tradicionalmente mas com uma segurança de sobra, né? Bom, esteticamente falando, nós temos aqui essa personalidade do desenho. Isso que eu falei, os Cadillacs têm um desenho bem sóbrio. E outros Cadillacs que a gente comentou aqui, falou aqui na garagem, década de 50, 60, 70, eles trazem essa característica do desenho sólido. Atualmente a gente sabe que a Cadillac está até com um design mais arrojado, logicamente sinal dos tempos, versões mais esportivas. Eles têm também uma equipe que eu gosto muito, eu acompanho, né, Endurance. Eles têm uma equipe também de corrida, 24 horas de Le Mans e tal. A Cadillac é bem forte também nesse sentido.
provavelmente deve ter um acabamento de madeira nos carros de pista deles. Mas começando aqui, o DTS é um carro muito bonito por conta desse estilo. Primeiramente, o desenho da dianteira, cara, eu acho muito legal, com esse símbolo da Cadillac no centro, que é um símbolo que traz, novamente, uma solidez muito grande. Você olha e fala, cara, é um Cadillac. Inclusive, ele tem uma coisa que eu gosto muito de carro americano, essas luzes de presença laranja, cara, eu acho sensacional isso. Dá um efeito isso rodando à noite que é impressionante. E a cor também desse carro, que é sensacional. Cara, olha a cor desse carro, lindo demais. Seguindo por aqui, esse carro teve as rodas trocadas, ele traz rodas de 20 polegadas, rodas cromadas, então tem um estilo um pouquinho diferente, mas enfim, também conversa bem, porque essas rodas, inclusive o desenho delas é parecido com o desenho das rodas originais, né? E seguindo por aqui, a gente chega na traseira, que assim como a dianteira, é uma das partes mais legais desse carro. A questão toda, não só da dupla saída de escape, também as lanternas traseiras, o brake light na tampa, cara, isso tudo forma um conjunto muito interessante, muito harmônico e, novamente, falo de solidez do desenho, que é uma das coisas mais presentes nesse carro. E aqui, meus amigos, uma das coisas mais incríveis também desse carro, olha só o tapete que legal, também, né, com o logo Cadillac, e olha o tamanho desse porta-malas, isso que é bem interessante, né, em plena década de 2000, você tem um carro com porta-malas desse tamanho, um sedã, né, típico, cara, um carro bem interessante por conta disso também. E ele tem uma comunicação, aliás, também com o banco dianteiro. E agora, bem-vindos à sala de estar com o motor V8. Olha o tamanho desse. Ó, eu falei que tinha versão longa, tem a versão longa, mas olha o tamanho. Olha esse entre-eixos generoso e o acabamento também. Olha que interessante. Cara, a maciez desses bancos, vocês não imaginam a maciez. Você já escolhe a temperatura, né, quem vai atrás. O legal também aqui é o acabamento, olha só que interessante. Você tem a ventilação dos bancos, aqui também você escolhe, tá vendo? Você tem a opção de deitar o banco, né, reclinar um pouquinho. Olha que interessante o espaço interno e a ideia de comodidade. Eu acho que a ideia de comodidade é uma das coisas mais legais. A gente inclusive tem aqui, ó, olha só, o detalhe de sofisticação. Temos um espelho para quem vai atrás. Cara, não lembro de ter visto isso em nenhum outro carro, até hoje, em mais de 1000 carros que a gente já andou aqui na garagem, um item de sofisticação como esse. Além da luz de leitura, essa luzinha aqui, ó, cara, para mulher retocar a maquiagem, ou então quem, Donald Trump, provavelmente, né, andava num desse também. Enfim, muito engraçado e isso que eu falei, né, dos Cadillacs. Esses detalhes de sofisticação, de requinte, são muito legais, cara. Eu acho que uma das coisas mais interessantes de Cadillac é isso, né? Eles têm alguns detalhes que são detalhes de luxo mesmo em relação a outros concorrentes. Banco elétrico com diversas opções de ajuste, olha o detalhe aqui, em alto relevo, logo aí da Cadillac, o brasão, né, da Cadillac. E aqui, olha que interessante, nós temos ainda o padrão da chave. Eu vou fechar aqui só para a gente não ter a claridade. Eu acho até que a porta não fechou. Mas enfim, olha que interessante. Vou ligar aqui. Esse carro está com uma diferença de escape, né? De abafadores e tal. Olha que interessante, o computador de bordo já está monitorando, né? 90.575 milhas. Outra coisa interessante também aqui, esses comandos. A Cadillac madeira também no acabamento. A Cadillac ela tem uma característica que é bem interessante, desde o volante multifuncional. Eu lembro, a gente andou no Cadillac 59 e ele trazia um ajuste, ele tinha um sistema, uma luz aqui na frente, que quando vinha alguém com um farol alto, você podia andar com o farol alto que ele abaixava. Ou seja, a tecnologia que a gente viu em outros carros muito tempo depois. Mas olha a comodidade. E olha uma coisa legal também, ó, olha o tamanho desse espaço dianteiro. Incrível, olha só o cardan passando aqui. Transmissão de 4 velocidades, vou falar sobre isso daqui a pouquinho guiando, sobre essa transmissão. E olha o detalhe também do relógio Cadillac. E lembra, a gente andou num Lincoln Cartier, ou seja, a briga das marcas de luxo é sensacional. Fahrenheit, enfim, que carro legal. E aqui, ó, nós temos um
uma bússola aqui. Outra coisa interessante, olha só esse chaveiro Cadillac. Que elegância. E lógico aqui, ó, esses detalhes, ó que bacana isso aqui. A gente tem ventilação do encosto e também na parte de baixo do banco. Cara, muita comodidade. E logicamente para mover tudo isso, o clássico Northstar V8, 4,6 litros, 280 cavalos e 40 kg força-metro de torque. É um belo motor com essa capa, né? Fica bem charmoso também. Muito bem, pessoal. Uma coisa interessante, você chega perto da guia, ele toca ali o sensor. E outra coisa interessante é isso aqui, ele não tem aquele repetidor lateral igual o carro europeu, mas tem um repetidor dentro do retrovisor. Cara, eu achei uma ideia muito boa. Bem prático também, né, afinal. Cadillac, meus amigos. Que maravilha. Que beleza, cara, esse som de V8 borbulhando. Esse carro tem, como eu falei, tem uma modificação de escape, né? Ele tem aí a troca dos abafadores e tal. Então ele tem um som mais grave que um DTS convencional, né? Mas que ficou legal, ficou, hein? Som bonito de ouvir, som gostoso de ouvir, é o que eu falo, né? V8 tem que ser trabalhado, né? O V8 trabalhado, ele te dá uma outra sensação. E falando em sensação, eu acho que sensação, eu às vezes me confundo com milhas por hora. Não sei, tem que fazer aquela conta de cabeça rapidamente, né, para passar no radar. Mas aqui é tranquilo. Às vezes o que é muito engraçado, olha só que delícia. Cara, a sensação de andar nesse carro, olha a comodidade, olha é o que eu falo, você sente o requinte. O requinte é quase palpável nesse carro, sabe assim? Você consegue ter uma comodidade tão incrível com esse V8 de fundo, fazendo parte da musicalidade do motor. E além disso, a maciez. Cara, que conforto. É incrível, cara. É uma comodidade impressionante. E a gente vê que pessoas de mais idade olham, mesmo aqui no Brasil, né? E falam, puta, um Cadillac, né? Enfim, a referência de conforto e de sofisticação de classe é incrível, cara. Eu acho que o que eu falei no começo do vídeo da apresentação, a Cadillac, ela conseguiu realmente fazer o papel dela, e consegue até hoje, né, com os atuais, o papel dela de divisão de luxo, sabe? Você fala de luxo, você pensa em Cadillac, ou o inverso também, você fala em Cadillac, você pensa em algo mais bem trabalhado, acabamento de madeira, enfim, sabe? Cara, é um misto de sensações andando no carro. E eu acho que isso acaba sendo uma soma de coisas. Mas o conforto, cara, o conforto eu acho que é um dos grandes diferenciais, cara. Parece uma sala de estar com V8. A gente brinca, a gente fala dessas coisas de vez em quando, mas a sensação que você tem de andar no carro, a sensação de espaço. Essa é uma questão muito curiosa dos Estados Unidos. A sensação de espaço que eles têm é uma das coisas que mais chama atenção. Quando você vai para lá também, quem já teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos pode notar, né? A sensação de espaço vital deles é muito grande. Eles precisam de bastante espaço para sobreviver. E o país é enorme também, mas isso reflete nos automóveis, né? Você percebe que esse carro ele tem uma comodidade, que é a direção hidráulica clássica, pré-direção elétrica, né? Oh, delícia. O pessoal do posto até olha, para aqui e tal.
Mas enfim. E falando da plataforma G, a plataforma G ela é uma plataforma longeva, assim, ela durou de 95 a 2011, então não é tão antiga, mas uma plataforma de, como falei, Buick usou, enfim. Essa transmissão também é bem conhecida por ser uma suspensão, usando uma palavra, uma TOF, como eles usam lá, uma suspensão dura, uma suspensão parruda, uma suspensão que aguenta desaforo, e tanto que ele equipa outros modelos que não tem nada a ver com a proposta no Cadillac. Isso é bem interessante, né? Você pegar um item de mecânica que consegue equipar modelos com propostas diferentes. E é exatamente o que a gente vê aqui. Então você junta o Northstar com essa transmissão, com a plataforma G. Um detalhe interessante, esse carro, vocês notaram, ele tem motor transversal e tração dianteira. Também é um Cadillac com suspensão, não, com tração dianteira. Então é outro diferencial bacana também que a gente vê nesse carro em relação a outros modelos da marca. Ou seja, ele trouxe coisas diferentes. A gente tá para gravar um tempo, eu quero ver se eu consigo gravar com o Cadillac Alante, que é uma versão conversível, que é um carro muito, muito bonito. Olha o som de V8, delícia. Então a combinação de todos esses fatores, cara, faz do DTS realmente um clássico. Já é um clássico moderno, né? Um carro da década de 2000, mas que certamente vai alcançar esse patamar de clássico, porque, cara, merece, né? Merece. Olha só o detalhe da seta ali, olha o tamanho. Eu gosto de olhar nessa... Sem eu passo, com todo carro de teste eu passo aqui, eu gosto de olhar nesse vidro. Você fala, ó, que legal, né? O tamanho do carro está guiando. Enfim, um carro com muitos predicados. E, sei lá, se fosse escolher um, seria não só requinte, mas comodidade, cara. Você bota aqui um Tony Bennett, ó, e vai curtindo o seu passeio. E se o cara tiver um motorista, é claro, Donald Trump, por exemplo, daí ele pode ir atrás aí, no modo bastante sossegado, né? Mas uma das coisas que eu acho mais legais desse carro é isso, cara, é o conjunto todo. Cara, eu já tive a oportunidade de testar andar em vários Cadillacs. Cadillac é um negócio fantástico, cara. Se tiver a oportunidade de andar em um Cadillac, ande, porque eles são carros fora do comum, sabe? A ideia deles, a ideia da marca, a ideia tudo que eu comentei nessa matéria de luxo e tudo mais, ela é muito, muito viva. E é incrível, cara, andar com Cadillac. Realmente, até grandes criminosos aí como Al Capone, eu deixei o tempinho para ouvir ele. Tinha um Cadillac, né, o V16, até fiz uma matéria sobre isso. Mas olha isso, cara, fantástico, meus amigos. Eu vou andar mais um pouquinho, vou dar mais uma volta, é claro, mas já vou me despedindo também. Um grande abraço a todos, nos falamos. Tchau, tchau.